Ora viva! Quiseram acolher-me aqui em casa, este casal simpaticíssimo de intelectuais, o mestre Dr. João Manuel Barata Feio, mestre em Sociologia e em Psicanálise, e a senhora arquiteta Elizabeth Barata Feio. Tem uma casa magnífica, propícia a uma tertúlia, mas não se trata de uma tertúlia. Trata-se mesmo de um livro com bases científicas, com bases socioculturais e sociopolíticas bastante sólidas. Se não fosse assim, não iríamos iniciar hoje dois vídeos. Um na perspectiva macroeconómica, macrosociológica, digamos assim, e macrohistórica, pelo mestre Barata Feio, e no segundo vídeo iremos falar sobre algumas figuras e empreendimentos que são institucionais, que são operacionais, que demonstram ainda hoje o feitio da Amadora como indústria, como zona comercial e habitacional. Portanto, vamos começar então pelo contexto. Ilustre mestre, Dr. João Manuel Barata Feio, tenho aqui este apontamento, o livro da Amadora, que isto está a ser feito a três níveis. Primeiro com uma conversa, que não é uma tertúlia, é uma conversa com um livro de apontamentos, à antiga e com rascunho, e depois estes vídeos para darem um formato, um registro e um suporte documental ao livro da Amadora. Então, mestre Barata Feio, a sua tese fala das três classes e fala da evolução das classes ao longo da história, numa perspectiva sociológica, a industrialização da Amadora, a Amadora como polo industrial, com o seu feitio próprio, mesmo antes de ser município, já tinha um feitio próprio, era a Amadora. Quer-nos falar um pouco sobre isso, se faz favor? Sim, quer dizer, eu considero a data 1955, isto é bastante credível pelas estatísticas, embora eu não goste muito de recorrer às estatísticas, mas é em 1955 que se dá em Portugal o pico da industrialização. Portanto, atingiu. Prova-se, quer dizer, as grandes construções, o Hospital de Santa Maria, um pouco mais tarde, Ponte sobre o Tejo, as primeiras autoestradas, e o saneamento básico também foi muito importante nessa década, e outras grandes obras públicas, sobretudo as obras públicas. Portanto, 1955, a partir de 1955 começa-se a notar um decréscimo da industrialização a nível nacional. A industrialização provavelmente depende também um bocado da visão, não é? De quem escreve ou quem analisa. Poderás sofrer muitas influências do Plano Marshall ou não. Mas eu acredito que sim, porque o Plano Marshall veio reconstruir a Europa, como sabemos, não é? E afetou Portugal nesse aspecto e a Amadora também. Portanto, em 1955 nós encontramos uma Amadora ainda não a começar, quer dizer, ser a cintura industrial de Lisboa. Muito bem, muito bem. Aí poderemos referenciar a Sorofama, as indústrias de Pereira Brito, os cabos de Ávila, os plásticos, portanto, médias indústrias ou grandes mesmo, no caso de 500 trabalhadores já será uma média indústria, e que teve, e portanto é esse o ambiente que se vive a partir dos anos 50. Claro que em 60, portanto, os anos 60, depois acontece a Revolução de Abril, mas já com o decréscimo, quer dizer, da industrialização, e a grande queda, penso que será nos anos 80. Entretanto, a Sorofama tinha fechado, o Pereira Brito fechou também na década de 80, os cabos Ávilas, portanto, todas essas grandes indústrias. E aqui assinalar uma coisa muito importante, que é a passagem da industrialização para a sociedade de serviços. É espantoso, quer dizer, aqui, que estas passagens de mudanças de paradigma normalmente são sempre muito traumáticas,
E a Amadora conseguiu ultrapassar essa crise. Podemos dizer que em termos globais foi uma crise sem grandes convulsões sociais. Nessa altura estava também em grande crescimento, era uma terra de imigrantes e imigrantes, portanto o fenómeno de trazer para as grandes cidades, que tinha acontecido antes, camponeses, sobretudo camponeses, e também alguns pescadores, mas sobretudo camponeses que se operarizaram. Não sei se pode usar a palavra operarizaram. Claro que isto foi um fenómeno em toda a Europa. Aconteceu em Paris, com os bidonvilles, não é? Aconteceu na Holanda, também com as pessoas a habitarem em barcos nos canais. E é curioso que até hoje esses barcos se mantêm operacionais. Há muita gente a viver em barcos. Mas também hoje vivem lá. E esses barcos são utilizados como hospedagem, estalagem. São alugados a turistas. Muito bem. Voltando ao caso da Amadora, eu creio que não se sentiu uma convulsão muito forte nessa transição devido à sua proximidade de Lisboa. Portanto, Lisboa, com os seus serviços, absorveu muito do operariado das fábricas da zona limítrofe. Também a restar nessa altura, por esses anos, por essas décadas, estamos a falar em 3 décadas, houve um fenómeno, podemos chamar um fenómeno, mas foi a demanda pela mulher no mercado de trabalho. Portanto, as mulheres aí assim deixaram as suas casas e foram para as fábricas, não é? Foi um fenómeno bastante interessante. Depois, portanto, os anos 80 serão, portanto, anos